mais um dia de leitura e reflexão no livro de Salmos. Hoje nós vamos ler Salmos 32. É um salmo davídico, escrito pelo rei Davi, colocando neste salmo, em cada linha, a sua confissão que ele fez diante do Senhor depois de ter cometido um pecado. E ele coloca o seu coração prostrado, humilhado diante de Deus, confessando aquilo que ele tinha feito. E eu quero que você traga este salmo para a sua vida. A cada versículo que lermos, reflita naquilo que precisamos ainda ser colocado diante de Deus, no altar dele, aquilo que precisamos pedir perdão. A partir do versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram-se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. O salmista deixa neste Salmo 32 para o nosso coração a sinceridade dos nossos atos. Precisamos orar ao Senhor, como está escrito aqui, e diante do Senhor colocarmos as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos pecados, para que Ele venha e nos perdoe, como está escrito aqui no versículo 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Se colocamos diante de Deus toda a nossa situação de algo que podemos ter cometido e precisamos perguntar a Deus se há algo, o Senhor nos ouvirá e Ele virá até nós e nos perdoará, e os nossos pecados eles serão apagados. Quando isso acontece, o nosso coração tem que estar atento para que não venhamos a cometer novamente esse pecado, porque o Senhor diz aqui que Ele nos instrui e nos ensina no versículo 8, e que nós não sejamos como cavalos ou como burros que precisam ser guiados de teimosos que são. Nós não podemos viver em teimosia, em insistir no pecado daquilo que Deus já colocou no seu coração, de que não é certo, que não é correto, que o que você faz traz consequências negativas para a sua vida, para aqueles que estão ao seu redor. Por isso, o Senhor nos deixa aqui. Reconhecemos aquilo que precisa ser mudado. O Senhor está pronto para nos perdoar, mas precisamos colocar no altar dele aquilo que é necessário. Confessar diante dele as nossas falhas. O Senhor espera, porque Ele é o nosso Pai, Ele cuida e Ele quer nos livrar desta culpa, quer nos livrar deste pecado. Mas é preciso não mais permanecer neste pecado, mas é preciso confessar a Deus, orar a Deus e colocar diante dele tudo o que está te angustiando, tudo que o Espírito Santo traz à sua memória, daquilo que você possa estar falhando, daquilo que você possa estar fazendo ou que já fez um dia e precisa do perdão do Senhor. Aquela ofensa que você fez a alguém, aquele ato que prejudicou alguém,
Peça que o Espírito Santo te traga a memória, para que isso tudo seja colocado no altar do Senhor, para que isso tudo seja colocado diante de Deus e Ele venha com a sua misericórdia te perdoando e deixando esquecido isso que aconteceu. Depois que colocamos no altar do Senhor todo o nosso pecado, confessando a Deus e pedindo instrução para que não façamos mais, nós começamos a ter um novo tempo de vida com Deus, uma nova caminhada, porque as coisas começam a ir bem. A angústia do nosso coração, ela começa a desaparecer, porque nós colocamos diante de Deus aquilo que nos fazia prisioneiras do pecado. E o Senhor, Ele quer te tirar isso. O Senhor quer te fazer livre, mas para isso, coloque no altar do Senhor. Ore a Deus, porque enquanto você mantiver escondido no seu coração e diante de Deus o que precisa ser confessado, angústias tomarão o seu coração. Por isso, entregue tudo a Deus e viva livre da culpa e livre do pecado. Reconheça diante de Deus as suas falhas e esteja protegida por Deus, por sua infinita bondade, porque no versículo 11 diz: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. O Senhor está pronto para te ouvir. Abra o seu coração a Ele e viva uma vida feliz, de alegria e protegido por Ele, em nome de Jesus. Amém.